Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo. E para começarmos o estudo da noite, para a nossa sensibilização, vamos ler uma página do livro Vida Feliz, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A página é a 17. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. E assim, levando o nosso pensamento até o alto, agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de conhecimento que essa doutrina nos traz. Ampare-nos, Senhor, e esteja conosco em cada momento, mas que nós possamos estar sempre contigo, hoje, agora e sempre. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo e passamos a palavra ao expositor da noite. Um bom estudo para todos nós. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, a convite do Alexandre e da Érica. Trago um abraço do meu Centro Espírita Amor a Cristo e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um tema muito importante, que é o culto do Evangelho no lar. Sabemos que, principalmente neste momento em que estamos em isolamento, que estamos dentro de casa, estamos fazendo da nossa casa o nosso centro espírita e o nosso templo de oração, de comunhão e de prática dos ensinamentos cristãos, é de suma importância que a gente faça o culto cristão no lar, porque é o lugar onde a gente está passando a maior parte do tempo, né? E a gente sabe que nós estamos passando esses tempos dentro de casa, mas muitos de nós estamos aflitos, ansiosos, com medo. Nunca estivemos tão sedentos de amor, de paz, de consolo. Muitas das nossas dores que têm origem na nossa mente, a gente fica sedento de tentar terminar esse período difícil que estamos passando sem que a gente tenha esses recursos. E a gente se depara com o culto no lar como sendo esse grande roteiro, essa grande porta em que Jesus vai passar e chegar até nós. Então, acredito que esse tema seja de grandiosa importância, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. E a gente sabe, inclusive, que o lar é a primeira escola, que é uma frase muito conhecida de todos nós. Mas até nesse mesmo conceito, a gente se pergunta, será que escola é essa, a minha? Porque assim como na Terra existem escolas que a gente diz que são escolas fracas, escolas mais fortes, a gente diz assim, não bota fulaninho ali não, que aquela escola é fraca. Aquela escola ali, o ensino é mais forte. A gente deveria também se perguntar qual é o ensino moral da minha escola chamada lar. E esse ensino, ele vai ficando forte à medida que a gente vai trazendo Jesus para a nossa casa. Então a gente a gente reflete da importância do culto do lar também para Jesus, porque foi ele que nos ensinou o primeiro culto no lar, lá enquanto ele ainda estava aqui entre nós. E a importância do lar para Jesus, ela é grandiosa. A gente vê que em muitas passagens, Jesus está dentro da casa de alguém. Seja na passagem de Marta e Maria, né, em que ele dá uma grandiosa lição da importância dos ensinos morais, de se voltar para as coisas de Deus e não apenas para as questões materiais.
Ele estava dentro de um lar quando deixou essa grandiosa lição. Seja Jesus chamando Zaqueu, né, para ir, dizendo que iria estar com ele aquela noite na casa dele. Então, ele fez questão de estar dentro do lar de uma pessoa. A própria Santa Ceia, a famosa última ceia, foi dentro de um lar onde ele estava junto com os que amava, que ele considerava sua família também. Então, Jesus não poderia deixar passar essa oportunidade de nos mostrar da importância da gente começar no lar, se harmonizar, para exportar esses caracteres para os outros lugares da sociedade. Porque, inclusive, a própria escola não vai ser a nossa segunda casa se o lar não for a primeira. E quais são as bases que nós estamos tendo nessa primeira escola, que é o nosso lar? Então, diante dessa reflexão inicial, a gente vai conversar sobre uma história que tem nesse livro, Jesus no Lar, que mostra como que Jesus instituiu, né, vamos dizer assim, o primeiro culto no lar. E é uma história muito interessante. Nós vamos ler, vamos analisar alguns detalhes dela para a gente entender essa importância do culto no lar das nossas vidas. O culto no lar cristão. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o olheiro? O que faz o olheiro para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximos, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma nova claridade. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento?
o Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre nos olhos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejes. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Muito interessante essa história, né? Muito interessante e nos dá... Tem vários aspectos interessantes para a gente refletir. A gente vai perceber que Jesus estava na casa de Pedro e ele sentiu a necessidade de modificar a ambiência daquele lugar. Com certeza estavam conversando coisas triviais ou até improdutivas, como o próprio texto disse, e Jesus, por vibrar numa faixa muito mais elevada, ele quis dar um novo rumo. Então ele sentiu a necessidade de modificar a ambiência daquele lugar. E isso nos dá uma grande lição de cara. Será que nós, espíritas, que acreditamos nas companhias espirituais que nós atraímos pelos nossos pensamentos, acreditamos que somos cercados de nuvens de testemunha, tudo isso nós acreditamos, o que fazemos para modificar a ambiência do nosso lar? O culto no lar já é um caminho. E é esse caminho que a gente está vendo, né, como funciona. Então ele percebeu aquela necessidade. E Jesus era o evangelho vivo, né? Ele era a fonte de água viva, tudo que ele falava emanava beleza, e ele não precisava pegar escritura nenhuma para falar, mas ele, num gesto de humildade, pegou, desenrolou, né, os pergaminhos das escrituras antigas, que era o que as pessoas tinham como referência, e com aqueles escritos ele fez o evangelho, mostrando uma grandiosa humildade. E às vezes estamos dentro de um lar onde quase todas as pessoas são de outra religião, às vezes só a gente é espírita e a gente quer usar o evangelho segundo o espiritismo, quer usar o Pentateuco, e se esquece de que Jesus está onde 2 ou mais pessoas estão em nome dele, interessados na paz, no amor. E isso fica também o ensinamento da harmonia, da humildade, do entendimento e da sabedoria dentro do lar. E ele dava exemplos de coisas da época. Ele perguntava para Pedro, né? O oleiro, o que faz? Né? O carpinteiro, o que faz? O pescador. Então ele era didático, mostrando que assim também precisamos ser com os nossos. E mais à frente nós vamos ver, principalmente quando tiver criança dentro de casa, né? Na hora de fazer o culto no lar. E ele fala, né, que a casa do homem é exportadora de caracteres para a vida comum. Às vezes a gente se esquece disso, de que dentro do nosso lar existem pessoas que não são pessoas que convivem pontualmente ali. São pessoas que vão conviver e estão convivendo em outros segmentos da sociedade. E todas as características adquiridas vão ser... As pessoas vão, através do contato com outras pessoas, imprimir o que ela é, o que ela adquiriu enquanto espírito imortal, que está gravado na alma dela. E ele diz, né, que se nós não aprendermos a conviver entre 4 paredes, como esperar harmonia entre as nações? Então isso é um ensinamento atual demais pra gente.
E aí ele também fala como que a gente vai amar Deus tão, que pra gente ainda parece tão distante, se a gente não ama quem está ao lado. E que tudo isso tem a ver com o culto no lar, muito, porque o culto no lar é essa porta de entrada para a harmonia começar a existir dentro de um lar. E aí ele diz, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência, uma claridade nova. Então ele não só estendeu para aquelas pessoas, mas chamou os familiares também. E eu me recordo que quando mamãe fazia o culto no lar, ela tinha o hábito de chamar a vizinha. Até hoje a vizinha mora aqui ainda, né, próximo à casa onde mamãe morava. E ela habituou. Toda quarta-feira, eu acho que era quarta-feira que nós fazíamos o culto na época, ela assistia com a gente e já, por fim, ela já estava acostumada. Naquele horário ela já aparecia lá. E também a Benigna, né, que até hoje é muito amiga nossa, e ia também assistir o culto com mamãe. Então a gente vê que essa é a prova viva daquela frase de que exporta os caracteres para a vida, né, o culto no lar. E também reforça o conceito da família universal, porque começa ali com o núcleo, mas nada impede de que outras pessoas também possam participar. E ele faz uma analogia muito interessante, né? Se é na mesa que a gente recebe o pão de cada dia para alimentar o nosso corpo, por que não fazer dela também sementeira de felicidade? Por que não fazer da mesa um local onde nós vamos ali alimentar a alma também? Fazendo analogia com a mesa. Por que mesa? É um ritual? Não, porque normalmente ali é onde todos se sentam para fazer as refeições, né? Por isso a questão da mesa. Mas essa analogia é perfeita. E uma outra questão também muito interessante na página, que ele diz que o evangelho ele não foi iniciado na multidão. E se a gente parar para pensar, realmente não foi. E se pararmos para pensar ainda, poderíamos dizer que nem foi instituído exatamente naquele dia. Porque quando Jesus nasceu, que nasceu num lugar, num estábulo, no meio dos animais, ali era o lar provisório de Jesus, onde ele estava com o pai e com a mãe dele. E sem dizer nada, porque era um bebê recém-nascido, Jesus deu a primeira lição, que foi a de humildade. Que até hoje o nascimento dele simboliza um ensinamento de humildade pra gente. Então ali poderíamos dizer que foi feito o primeiro culto no lar, onde ele recebeu visitas, né? E então realmente toda a vida de Jesus é um ensinamento pra gente. E aí a gente se pergunta assim, por que fazer o culto no lar? Vamos nos perguntar ainda mais, né? Se todas essas razões ainda não forem suficientes, a gente poderia dizer, se basear aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Porque Jesus é nosso guia e modelo. Se ele é nosso guia e modelo, nós devemos copiar Jesus. Jesus fez o culto no lar, era puro, era perfeito, por que não vamos fazer? Poderíamos ficar com essa resposta e já estaria muito bem respondida, né? Mas a gente tem aqui no Reformador, de 1951, psicografia, palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana. E através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem caminhar, sem perceber, caminham para a vida melhor. Então a gente desconhece os benefícios do culto no lar. Para a gente ainda é uma prática semanal, né? Uma vez por semana, a gente ainda faz aquilo, mesmo que comece de uma forma mecânica, aos poucos, toda a ambiência do lar vai modificando. E por que isso? Porque nós somos espíritas e sabemos
que as nossas companhias espirituais nos acompanham, de acordo com o que pensamos, com o que vibramos, com o que almejamos, com o que fazemos. Então, se nós estamos, embora imperfeitos, mas se nós estamos desejosos de bem viver e de bem viver em família, e nós adotamos essa prática, as nossas companhias espirituais vão estar ali conosco, aprendendo junto com a gente, porque eles também desejam evoluir, ainda que não saibam disso, como diz assim, até aqueles que ainda não se percebem vão caminhar. Então, por nós, por eles, pelos desencarnados e por todas as pessoas, aos poucos, nós vamos recebendo boas intuições do nosso mentor espiritual, porque vai clareando, como sendo uma luz que vai dissipando aquela escuridão, semana a semana, dia após dia, página após página, comentário após comentário, oração após oração. Então, aos poucos, o panorama do nosso lar vai modificando. Isso é bem interessante. E Joana de Ângeles nos diz também, no livro Messe de Amor, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico do lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Jesus no lar é vida para o lar. Então, muito interessante. A Joana de Ângeles também, nesse livro SOS Família, que é um livro muito bom, que eu recomendo, ela nos fala aqui exatamente o que está dizendo ali, né, em outras palavras, que ela fala que as cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos da ira, as palavras azedas vão rareando com a prática do Evangelho no Lar. Vão ao suave e doce contágio do seu amor. Do amor de quem? De Jesus. E se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto. Aí vai, Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. Aí ela fala, abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo na família. Mergulha a mente nas suas lições e embriaga o espírito na esperança. Se não consegues a companhia dos que repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleça, faz assim mesmo. Então, nós que já temos conhecimento da realidade espiritual e que estamos, né, aí há um ano e meio praticamente de isolamento, de pandemia, e com toda essa questão, nós não só precisamos orar pelas pessoas do nosso lar, mas também outras pessoas que estão realmente sofrendo muito mais do que nós. Porque nós que estamos com saúde, que estamos aqui, ó, respirando, nós só temos que dar graças, agradecer mesmo pela oportunidade do entendimento do que está acontecendo a nível espiritual, porque muitos não têm esse esclarecimento. Então, que o nosso lar também possa servir como um ponto, um polo de luz para irradiar para os lares em que as pessoas estão atravessando situações muito, muito piores do que a nossa. Bom, aqui nesse livro, Os Mensageiros, tem 2 capítulos que ele vem falando também da questão do culto no lar. E é bem interessante, porque ele mostra a questão do culto no lar de uma ótica espiritual. À medida que a senhora, né, que ela é viúva, está lá com os filhos fazendo culto no lar, o marido dela, né, desencarnado, está presente. E o mentor, ele coloca a mão na destra, na fronte dela e ela consegue, através da intuição, fazer uma interpretação belíssima do que ela leu.
Então isso acontece muito quando a gente está em sintonia com o bem, a gente está dentro do evangelho, do lar, e às vezes cai aquela página que a gente diz que a coincidência não é. É o que a gente precisava ouvir, é o que a gente precisava. Às vezes a gente acha que é o outro que precisa, né? Mas é a gente mesmo. E às vezes a gente vai comentar aquela página, vem uma interpretação que nunca a gente tinha pensado antes a respeito daquela página, daquela passagem. Muitas das vezes nós estamos sendo intuídos sim, para estar falando daquela forma, para estar estendendo o significado do que foi lido. Então é bem interessante mesmo. E também no livro narra que à medida que ela ora, as luzes, né, do ambiente vão ficando mais intensas à medida que ela orava. Então é realmente muito interessante mesmo, né? E como fazer esse culto no lar, gente? A gente viu aqui a importância, viu que é necessário, estamos convencidos dessa necessidade, mas como fazer? Nós vamos escolher um dia na semana e procurar não desmarcar esse dia, porque, como vimos aqui, como a casa da gente passa a ser visitada por companhias espirituais que estão dispostas a nos ajudar na questão familiar, é como se fôssemos desmarcar com alguém desmarcar. Então é uma falta de respeito até com a espiritualidade. Então escolher um dia e um horário fixo e fazer no máximo 30 minutos, para não se estender muito. E assim, escolher o evangelho segundo o espiritismo, ou um livro que seja de entendimento de todos. Se tiver criança, um livro infantil também, para poder fazer com que a criança participe desse culto no lar. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha atribuições. Nós tínhamos um caderninho. Nesse caderninho a gente anotava ali a data, o tema, o livro que leu, as pessoas, né, que participaram. Até pouco tempo eu tinha esse caderninho guardado. Nós tínhamos, mamãe como sempre foi muito organizada, né? Então ela tinha essa prática. Ali a gente anotava e eu ficava com essa incumbência às vezes de fazer anotação no caderninho. Às vezes eu pegava água, meu irmão, né? A gente pegava água, o copo. Nós tínhamos um toca-fita na época, era fita cassete, aquela fita, né? Gravadora, era gravadora antigamente. Então, a luz da oração. Então, até hoje eu me lembro da música do culto. Outro dia eu consegui achar no Spotify, coloquei lá na minha playlist, de vez em quando eu coloco a música e vem uma paz. Você vê como que aquilo fica impregnado na memória, na nossa memória espiritual. E aí a gente pode atribuir essas funções para as crianças e colocar para ler. Uma criança, às vezes, de 10 anos, de 9 anos, de 10 anos, já pode ler alguma historinha ou já pode comentar, de forma que a criança também participe, né? Vai fazer a leitura, o comentário, vai abrir para todos comentarem o que entenderam, o que gostariam de falar, vai fazer a prece, vai tomar a água fluidificada, né? É feito assim. E não usar o culto, gente, para resolver problemas domésticos. Quando a gente diz que o lar, aos poucos, vai fazendo com que haja harmonia familiar, é aos poucos. E a mudança pertence a cada um de nós. Não é no culto do lar que a gente abre uma página sobre o valor do tempo. Aí você sabe que fulano é ocioso. Aí você, tá vendo, fulano? Por isso que eu falo pra você que você tem que aproveitar melhor seu tempo. Dorme até tarde, faz isso. Não é esse o objetivo, a gente apontar os erros de ninguém. Porque assim Jesus não fazia com os seus discípulos. E não é assim que Jesus faz conosco. Estamos também no nosso tempo de maturidade espiritual, de maturação, né? Então, assim são os nossos familiares. Então, não fazer do culto um lugar de julgamento, nem de apontar o erro de ninguém. Senão, ao invés de ter a harmonia familiar, nós vamos ter discórdia. E aí o culto não vai cumprir o seu objetivo. Manter a boa conversação também após o culto, porque às vezes o culto é maravilhoso, nós comentamos, fazemos a prece, acaba aquilo ali, você liga logo a televisão, vai ver esse filme violento, ou então começa a discutir porque tirou não sei o que do lugar, porque fulano fez isso, aí pronto. Que a gente consiga, pelo menos naquela noite em que fomos visitados
mais de perto, pelos benfeitores espirituais, sustentar a harmonia, para que a gente tenha pelo menos uma noite de sono, onde a gente tenha um encontro espiritual para boas intuições, né? O ideal é que nós tivéssemos condições de se sustentar os 7 dias da semana, mas ainda não temos, então pelo menos que seja, né, naquela noite. Então procurar manter a boa conversação, assistir um bom programa naquele dia, se for assistir após o culto. E a gente sabe que a água fluidificada, gente, não é misticismo, não é ritual, nada disso. A água, a gente sabe que por ser neutra, ela recebe os fluidos magnéticos dos benfeitores espirituais. Então, tem uma ação medicamentosa ali pra gente, pro que a gente precisa realmente. E o culto, ele pode ser feito por uma única pessoa também. Se você mora sozinho, porque quando Jesus diz, né, onde estiver 2 ou mais em meu nome, eu aí estarei, então significa que se você morar sozinho, você não possa fazer o culto no lar. Até porque nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos, né? A gente tem aí, tem a pergunta lá do Livro dos Espíritos, se os Espíritos podem conhecer, saber o que a gente pensa, né? Eles conhecem os nossos pensamentos. Eles conhecem até o que a gente oculta da gente mesmo. Até porque eles estão nos acompanhando. Então nós não estamos sozinhos, não é essa a razão pela gente não fazer o culto. Bom, a gente tem todas as razões para fazer o culto no lar e sustentar esse culto no lar, né? Então nós agora sabemos dessa importância e nós vamos procurar, após esse estudo, seguir com o culto no lar. Travar esse compromisso conosco mesmo, de começar esse processo, aquele horário, mesmo que não sejam 30 minutos, começa com a leitura de uma página e uma prece, mas naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, para que a gente vá se harmonizando o nosso lar. É de suma importância, e é mesmo, porque fica gravado para a nossa vida futura, principalmente se estivermos crianças. Isso fica na nossa memória para todos os dias difíceis que a gente vai passar depois. Não só no agora, a gente pensa no agora. Como falou lá, né? Formadores de caracteres para uma próxima vida. E aqui, nós temos, já caminhando aí para a nossa conclusão, nós temos uma música que tem no YouTube. Vou deixar para vocês procurarem. Ela se chama Encontro Marcado. É do Cancioneiro Espírita. E ela é uma verdadeira poesia. A música é linda, mas a letra também, ela é maravilhosa para a gente poder refletir. E ela nos diz assim: ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu, tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear. No quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse para mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Eu achei belíssima essa letra, e inclusive enquanto eu ouvia também a música, eu fiquei me imaginando como se eu estivesse passeando, caminhando com Jesus, conversando com ele, sentadinho, perto de uma árvore, tendo a companhia dele. E a gente se pergunta assim, às vezes, por quê? Se pergunta não, né? Como eu gostaria de ter a presença de Jesus pelo menos 5 minutos, poder ouvir um pouco Jesus.
E nós temos essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade porque Ele nos disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, é só chamar Jesus, como diz a musiquinha antiga, né? Que Ele vem. E o culto no lar é uma das formas de chamar Jesus. Porque muitas das vezes a gente no centro espírita faz um ótimo atendimento fraterno, faz uma ótima palestra, um ótimo trabalho de recepção, mas dentro do nosso lar a gente não tem esse tempo, né? De fazer isso pelos nossos familiares, do nosso núcleo. Então, que possa ser modificado de base isso. Que a gente possa conseguir falar mais de Jesus, sentir mais Jesus, ouvir mais, assistir mais palestras juntos. Tudo que harmonize o nosso lar, porque com certeza isso vai influenciar lá fora. Porque nós, estando curados, o mundo também vai se curando aos poucos. E uma última reflexão, no livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel nos diz a seguinte mensagem: estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, no caso Mateus, João, Marcos e Lucas, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado. Olha que interessante. Interessante, que responsabilidade, né? Estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mais vivo e atuante, que escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Esse texto é belíssimo e nos mostra de que realmente nós não precisamos falar muito. E talvez a gente ainda sinta vontade de falar muito porque o coração ainda sabe amar pouco. E à medida que nós vamos aprendendo a amar mais, nós vamos conseguir transparecer isso no olhar, no gesto, nas atitudes. E menos necessidade de palavras nós vamos ter. E que isso se reflita também no nosso culto no lar. Que o nosso falar seja revestido de amor com os nossos familiares no culto, porque é esse amor que vai fazer a diferença no nosso lar. É esse amor que vai fazer a diferença no coração das pessoas que estão ali naquele culto. E na transformação necessária. Assim como Jesus falava em poucas palavras muita coisa, porque era impregnado de amor. Que possamos nós, então, firmar este compromisso de manter acesa a luz de Jesus dentro dos nossos lares. Porque o mundo de regeneração, ele começa daí, da necessidade da transformação dentro do nosso lar. Que possamos, então, agradecidos por essa possibilidade dessa reflexão de hoje sobre culto, sobre evangelho, sobre harmonização, sobre a necessidade dessa comunhão com o plano espiritual superior, orarmos juntos em agradecimento, dizendo assim: Senhor Jesus, irmão querido, irmão maior de todos nós, obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos maravilhosos que tanto nos alegramos em ouvir, em ler. Obrigada, Senhor, pela possibilidade desta vida, desta encarnação bendita. Que sua luz, Senhor, se faça presente nos nossos lares, iluminando cada cômodo em que nós estivermos, e que essa mesma luz
transcorra ao redor de nossa casa e que atinja também os lares vizinhos, Senhor. E que o seu amor esteja presente nos nossos lares tão sedentos de Ti, Senhor. Visite os hospitais, visite, Senhor, não só os hospitais materiais, mas os hospitais espirituais que sabemos que não cessam o trabalho dos que retornam à pátria espiritual. Gratos estamos, Senhor, e pedimos apenas que não nos deixe, porque precisamos muito, muito do seu amor para nos erguermos, porque ainda somos muito vacilantes e falhos, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Uma ótima noite, gente. Beijos.